o seguinte, eu acho assim, a gente tem mania de ficar passando muito pano. Eu não gosto de ficar passando pano em um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Quando você tem toda a estrutura à sua disposição, quando você pode fazer exatamente tudo aquilo que você quer, então você tem que entregar. O Tite, ele... Elias, você continua aqui com a gente, que a gente agora vai cair pra bola. Bora pro futebol, né, GV? Vamos falar um pouquinho. Eu sei que ele tá louco pra falar de futebol também. Tá. Eu sei que ele quer falar. Bom, vamos pro futebol. São Paulo e Flamengo se enfrentaram pela 21ª rodada do Brasileirão. E os cariocas, como você fala, pouparam gente importante no Morumbi. E não deu certo, né? E o repórter Stefano Alba conta como foi esse duelo. Não teve duelo não, hein? O São Paulo passou o carro. Foi isso. Vamos ver. Foi com recorde de público de mais de 58 mil pagantes aqui no Morumbi que o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Não vencia há 3 rodadas na competição e conseguiu bater o Flamengo por 1-0. Um Flamengo que sim estava com um time misto. O Tite optou por começar com Arrascaeta, Gerson, Ayrton, Lucas no banco de reservas. Pedro não pôde jogar, pois estava suspenso nessa partida, por isso que Gabigol começou como titular. E o primeiro tempo, o São Paulo foi melhor, assim como praticamente o jogo inteiro, né? O São Paulo foi quem começou pressionando e teve a melhor oportunidade com o Lucas. Ele saiu em disparada, conseguiu entrar dentro da área, mas acabou ficando no goleiro Rossi a finalização do atacante São Paulino. E o segundo tempo também foi basicamente uma mistura do que aconteceu no primeiro. O Tite fez uma mudança, colocou o Gerson, que estava no banco de reservas, e tirou o Bruno Henrique para tentar povoar o meio de campo. Funcionou até no comecinho do primeiro tempo, alguns chutes de longa distância. O Ortiz tentou, mas também jogou a bola para fora, assim como o lateral Wesley fez uma finalização também, mas não chegou nem a assustar o goleiro Rafael. Foi Caleri quem balançou a rede nesse jogo de 1-0 do São Paulo para mais de 58 mil São Paulinos comemorarem o único gol da partida. O mais importante não é quem faz o gol, o mais importante é que São Paulo ganhe. Hoje mais uma vez todos fizeram um grande jogo e ganhamos contra um rival que acho que até as últimas rodadas vai brigar por o Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Flamengo perdeu a liderança para o rival Botafogo e o São Paulo foi a 6ª colocação com 35 pontos. E agora as duas equipes já voltam a cabeça para o meio de semana, vão tentar a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Faz tempo que a gente vem jogando muito bem, mas hoje, não sei por qual motivo, fiquei ainda mais satisfeito do que outras vezes. Vi uma equipe segura, vi uma equipe equilibrada que se propôs ao jogo, fazia as jogadas que tinha que fazer, encontrava os jogadores livres que tinha que encontrar. Enfim, fizemos um futebol que nessa ocasião me deixou muito satisfeito. Foi um dia redondo. Futebol para mim é muito importante e ver contente a torcida que represento, que agora é a do São Paulo, ver contente a comissão, os jogadores e todos os dirigentes me deixa muito feliz. Jogo de muita intensidade do São Paulo, né? E tem que destacar essa torcida do São Paulo no Morumbi. Impressionante, quase 60 mil pessoas, jogo tarde da noite. E a cada jogo a torcida do São Paulo vem fazendo a parte dela, né? Tá empolgando, né? O que o Beldia falou. Quando o time começa a jogar, entregar, ele deixa claro, o São Paulo vem tendo boas atuações, mas ontem parece que a coisa estava fluindo muito melhor. Obviamente, era um Flamengo não tão entrosado. E o São Paulo fez o papel dele, fez uma grande partida. 1-0 ficou baratíssimo. Porque foi um gol de bola parada, aí muita gente fala, tava com um time alternativo, não pode tomar um gol de bola parada. Mas o São Paulo jogou muito mais bola. O Ferreirinha não tomou nem conhecimento do Wesley. Enfim, o São Paulo fez uma grande partida e tirou o Flamengo da liderança para um rival que é o Botafogo. Então a coisa começa a esquentar. Nesse início de retorno aí, temos grandes elementos, grandes temperos para o início dessa reta final, para a segunda metade do Brasileirão, Paloma. Verdade, Elias Júnior, teu pitaco desse jogo aí, desse São Paulo, que me parece entrar aí para um outro patamar, tá um pouco mais maduro esse São Paulo. Outro patamar, quem fala é o Bruno Henrique, cuidado. É bom. Ele gosta, lá, o sorrisinho dele. Perdeu muito gol contra o Botafogo, ontem já teve mais intensidade, contra o Goiás teve dificuldade de furar a retranca, o ônibus ali do Goiás. E aí, Elias?
E aí que é o seguinte, a gente tem que lembrar duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, tem que valorizar o adversário, ou seja, quando você tem um adversário do tamanho do Flamengo, você tem que saber o que vai fazer. E o Zubeldia, ele soube o que iria fazer. Então, ele não pode contar com o Luciano, entrou com o Wellington Rato. Mas espera aí, substituiu A por B e tá tudo certo. Não. Ele pega, coloca o Wellington Rato jogando aberto pela direita, numa função que quem normalmente fazia era o Lucas Moura. Só que ontem ele abriu o Wellington Rato e colocou o Lucas Moura mais por dentro. E o Lucas foi o Lucas. Então, eu tô aqui em Paris. Imagine que eu cansei de ir até o Paris Saint-Germain, porque o caminho do Paris Saint-Germain é o caminho do Bois de Boulogne, é o caminho onde estão várias arenas, entre elas, inclusive a arena do tênis, que é Roland Garros. E vira e mexe eu paro ali no Parque dos Príncipes e os franceses, eles realmente se lembram muito do Lucas Moura. Claro que eles se lembram do Raí, que vai estar no programa de hoje, claro que eles se lembram do Mbappé, claro que eles se lembram também, obviamente, não só do Neymar, mas de todos aqueles que fizeram história. Hoje quem faz história por aqui é o Marquinhos. Mas o que eu digo é que o Lucas da Europa é um Lucas muito competente. O Lucas europeu é um Lucas que joga em outra intensidade. E ele jogando por dentro realmente é encantador, na minha opinião. E por isso o São Paulo ganhou de 1-0, mas poderia ter ganho de muito mais. O que eu gostaria de deixar aqui até para vocês e deixar essa minha posição é a seguinte: o Tite, ele é cheio de mimimi. Ele tem mimimi pra cá, ele tem mimimi pra lá, ele é cheio de reclamar, é cheio de dizer que uma hora é a arbitragem, outra hora é o calendário. Mas espera um pouquinho, se você tem o elenco mais caro do futebol brasileiro, é o elenco do Flamengo. Se você tem o maior orçamento da América do Sul, é o orçamento do Flamengo, porque o Flamengo tem 1 bilhão e 500 milhões de reais de orçamento por ano. Se a folha salarial mais cara do futebol sul-americano é do Flamengo, então, peraí, você tem que fazer esse time jogar, mesmo que você não tenha o Pedro. Agora, pera um pouquinho, você não tem o Pedro, e o Carlinhos foi contratado aí a peso de ouro do Nova Iguaçu e não joga nada? E o Gabigol? O Gabigol entrou em campo ontem, interrogação, essa é a pergunta que eu quero fazer. Ele jogou 100 minutos e eu não vi uma jogada de efeito do Gabigol. Então, pera um pouquinho, o Davi Luiz ganha uma nota por mês. O Davi Luiz não pode engraxar o sapato do Fabrício Bruno. Então, eu quero saber o seguinte: como é que a gente vai resolver essa situação? O Tite era técnico da seleção brasileira e ele cometeu a incapacidade de não levar nem o Gerson, que é disparado o melhor volante brasileiro, e nem o Pedro para a Copa do Mundo. Aí levou o Fred, a gente sabe no que deu. Então, eu acho que está na hora, não sei o que vocês pensam dessa ideia, mas está na hora do Tite ser mais cobrado em relação a tudo isso. E aí, GV? Você Verdades tá por difíceis de serem engolidas. Já viu aquele meme? É isso que é. Tem uma hora que precisa ser, as coisas precisam ser ditas. Eu não vou nem entrar nesse mérito Gerson e Pedro, porque, né, já passou, foi claro. Agora, quando o Elias diz o seguinte, o Tite fala muito uma palavra que vira meme também, que é equilíbrio, consistência. Não adianta você ter um elenco bilionário. É uma bosta, mas é tipo equilíbrio, consistência, porque ele fala sempre isso. E assim, a gente já está acostumado. Agora, não adianta a gente falar de planejamento, falar que a gente tem que ter 2 elencos, aí vai buscar um. Aí agora essa novela do Claudinho lá no Zenit da Rússia para trazer 18 milhões, 20, 25 e traz não sei quem e põe 2 laterais para ter titular e reserva, não no mesmo nível, mas próximo do mesmo nível. E aí quando você tem que botar um time que não é nem totalmente reserva, meio alternativo, uma discrepância tão grande de performance. Que isso, eu estava lendo uma crônica, eu não vou me lembrar de quem falou o seguinte: o Palmeiras, quando foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil, que foi 2-0 e ficou pouco, o Palmeiras usou uma estratégia errada, foi para se defender. O Flamengo ontem não foi nem isso, tentou jogar, só que não conseguiu. Pergunto para você, pro Eli, pro torcedor flamenguista que está em casa: qual o meio-campo do Flamengo ontem? Qual o jogador que tem características de meio-campo ontem? Tinha o Lohan no banco, que é o meia. Aí você vai falar, tinha o Matheus. Beleza, mas o Matheus é meio atacante, um cara agudo. Tô falando aqui pra pensar o jogo. Gerson tava no banco, a Arrascaeta tava no banco, De La Cruz com o joelho ruim. No banco não, fora, né? O De La Cruz fora. Então, não adianta ter um elenco bilionário, não adianta ter a melhor receita, não adianta fazer um estádio de 300 bilhões, se na hora de formar o elenco fica essa discrepância tão grande. Porque... E outra coisa, o desabafo, que hashtag desabafo. Nossa Senhora. Ele acendeu a fogueira que eu tô indo.
não dá para abrir mão do brasileiro tanto assim. Eu entendo. Mas não é abrir mão tanto assim. Mas o Botafogo é líder. Semana que vem, o elefante voltou pra árvore. Mas tá lá nas cabeças. Uma hora todos os times dão uma oscilada. O Flamengo agora tá com o pé na próxima fase da Copa do Brasil. Uma vitória de 2-0 do Palmeiras. Vai ser difícil virar esse jogo também. Eu acho que ele tá pensando um pouco nisso, não? Olha o elefante aí. O torcedor do Botafogo fica, ó. Elia, eu senti o seguinte, o Elia também, eu sei, tá magoado. Porque o seu time levou 2-0 do Mengão e agora tem uma bucha joga num gramado society essa semana. Pode ser que ajude um pouquinho o Palmeiras. Mas a missão é difícil, a parada é dura agora no meio de semana, hein? Não, a questão é a seguinte, eu acho assim, a gente tem mania de ficar passando muito pano. Eu não gosto de ficar passando pano em um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro, quando você tem toda a estrutura à sua disposição, quando você pode fazer exatamente tudo aquilo que você quer. Então, você tem que entregar, O Tite, ele, infelizmente, ele vai para aquela partida jogando contra o Palmeiras da mesma maneira que ele vai jogar contra o Cuiabá, da mesma maneira que ele vai enfrentar o time do São Paulo. Não dá para você só ter um modelo de jogo na cabeça. Então, eu confesso, o Abel Ferreira errou feio na última partida do Palmeiras contra o Flamengo, mas não é porque ele errou no princípio. O princípio do Abel, na minha opinião, era correto. Você vai jogar fora de casa, eu tenho que entender que eu vou jogar por 2 ou por 3 bolas, mesmo sendo o Palmeiras. O problema é que a execução foi errada. Ele colocou as peças erradas para executar essa ideia de poder jogar aí num time muito menos propositor, num time muito mais reativo contra a equipe do Flamengo. E aí ele executa mal. Eu não acho nada de errado. Eu cansei de ler crônica, de todo mundo dizer, o Palmeiras é gigante para jogar, para se defender. Parceiro, eu não estou aqui para jogar bonito. Se eu quiser jogar bonito, eu ia nos Harlem Globetrotters. Eu quero é ganhar. Eu quero, a final de 180 minutos, terminar com vantagem sobre o meu adversário. O Flamengo é gigante, principalmente jogando no seu estádio no Maracanã e principalmente eu sabendo que eu vou decidir em casa. Então, eu não acho que o Abel tenha errado no princípio, na ideia. Olha, eu vou jogar por 2, por 3 bolas e vou entender o que eu vou fazer. O que ele errou foi na forma. Quando ele começa a querer inventar, jogar com 5 no meio campo, jogar com um centroavante só, um cara só de referência, que é o Rony, ele não tem gatilho de contra-ataque para a bola poder chegar no Rony, ele não conseguiu enxergar a amplitude do campo, ele não conseguiu entender que o Dudu tinha que jogar. Abre o Dudu por um lado, abre o Rony por outro, aí você tem 2 gatilhos para poder fazer com que a equipe do Palmeiras tivesse escape no contra-ataque contra o Flamengo, que era favorito. Eu penso assim, acho que você teve uma boa ideia, não é pecado você ser reativo, não se esqueça, a seleção brasileira estava ganhando da Croácia, faltando 3 minutos para acabar a prorrogação. O que é que a seleção brasileira tem que ir para o ataque para poder dar à Croácia o contra-ataque para que no final da prorrogação a Croácia pudesse empatar? Grande erro do Tite. Então, eu não sou contra você ser reativo, eu não sou contra você jogar no contra-ataque, eu sou contra você não ter capacidade para treinar aquilo que você precisa fazer para dar resultado. Acho que basicamente é isso. Verdade, daqui a pouquinho a gente vai falar também da situação do Palmeiras para esse jogo, para o jogo de hoje, né, e para o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, porque tem se criado uma pressão, aí uma crise desnecessária, principalmente por parte de alguns torcedores. Teve invasão no CT do Palmeiras e daqui a pouco a gente repercute isso com o Elia também. Só para amarrar aqui, o Gabigol, depois de 6 meses, fez a primeira partida dele como titular, né? Também não aproveitou muito ontem, não, esse bem momento. Bem abaixo, mas, de novo, acho que também é naquela posição ali. Eu colocaria onde o Carlinhos jogou, onde ele jogou no Flamengo muito tempo ali na frente. Aí é como se fosse o segundo atacante por trás, que é uma posição que ele joga direitinho, mas não é uma posição de origem dele para jogar 90 minutos. Não performou também, bem abaixo o Gabigol. Falando só concluindo aqui a fala do líder desse primeiro jogo, ficou barato para o Palmeiras, mas é totalmente factível o Palmeiras fazer um 2-0, levar para pênalti na Copa do Brasil, né? Só que é uma sequência. Logo depois tem Flamengo e Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro. Então é céu ou inferno pro Verdão ou pro Palmeiras. Daqui a pouco a gente fala mais de futebol, então. Hora de acelerar com a Meet Cup.